Master Hunter K. Capítulo 140 ao 142. Fortaleza dos Peres Verdes. Cachuí. Meda Hulk. Beaciru. Damin. A Fortaleza dos Peres Verdes estava em estado de emergência. Isso ocorreu porque um único humano que apareceu do nada estava aniquilando todos os soldados da fortaleza. Esse humano não era outro senão Sung Jin. Cada vez que a espada de Sung Jin dançava, inúmeros goblins, orcs e trolls foram cortados sem distinção. A guerra entre uma fortaleza e um homem explodiu. Mas, em meio a tudo isso, surpreendentemente, Sung Jin estava cantarolando enquanto estava massacrando-os. Ele ficou impressionado com a drástica mudança de coisas quando ele lembrou como, no passado, ele seguiu lenta e cuidadosamente como um grupo de 5 para evitar situações perigosas. Sung Jin subiu as escadas quando deixou para trás uma montanha de cadáveres. Não demorou muito para chegar ao andar onde residia o rei dos orcs, Grankel. Porque ele havia progredido distraidamente sem diminuir seus números. Uma enorme multidão de orcs agora preenchia o grande salão. No entanto, isso era realmente mais desejável. Dessa forma, ele não teve que envidar tanto esforço na tentativa de encontrar os monstros. Um grupo de soldados orcs de elite avançaram contra Sung Jin. Eram guerreiros aterrorizantes, cujos músculos ásperos pareciam sair da armadura. Mesmo assim, eles são apenas porcos musculosos. Eles correram para Sung Jin, cada um segurando um machado, um martelo ou uma espada, respectivamente. Sung Jin bloqueou suas armas e cortou sua armadura e carne como se estivesse dançando. Depois de matá-los por um tempo. E mestre, há um feitiço. Lua espectral o advertiu. Agora que ele olhou, havia um orc acólito de alto nível longe que se preparava para lançar uma bola de fogo. Parecia que o acólito estava pronto para queimá-lo. Apesar da presença dos orcs guerreiros que estavam agrupados com ele. Eles venderam sua lealdade ou algo assim. No entanto, o orc acólito disparou o feitiço sem se preocupar com tais coisas. Externamente, como ele usava trapos, ele parecia um pouco esfarrapado. No entanto, com base no capítulo atual, a bola de fogo que ele jogou era incrivelmente grande. Sung Jin tirou Artêmio e absorveu o feitiço. Absorver magia. Vendo a bola de fogo gigante de repente desaparecer, o orc acólito e até mesmo os orc guerreiros que estavam prestes a ser sacrificados arregalaram os olhos em grande choque. Vocês não vão me agradecer? Eu salvei vocês. Sung Jin balançou a brilhante Artêmio e lua espectral e cortou os orcs guerreiros. Quando ele cortou quase todos os orcs guerreiros. E mestre, há outro feitiço. Lua espectral o advertiu. Eu sei. Ele balançou Artêmio para devolver a bola de fogo que havia armazenado para o orc acólito. O orc acólito que estava recitando um feitiço não conseguiu terminar seu encantamento e... foi atingido pela magia enquanto explodiu. Assim, o último andar foi concluído. Na frente de Sung Jin havia uma enorme porta de ferro. A sala do boss normal. Sung Jin empurrou as portas e entrou. Um único orc estava sentado no trono quando Baltrin empurrou as portas de ferro e entrou. O orc parecia bastante sério. Adequado a um rei.
Além disso, ele sabia falar a língua dos humanos. Tanta arrogância! Você se atreve a desafiar meu trono? No entanto, Baltrin examinou as colunas próximas em vez de ouvir suas palavras. De acordo com as palavras do mestre caçador Ki, havia uma emboscada em espera. Baltrin disse aos caçadores atrás dele: Vamos cuidar dos arqueiros escondidos primeiro. Os caçadores assentiram com a cabeça. Então vamos. E o rei dos orcs, Grankel, apareceu. Apenas Baltrin avançou para o rei dos orcs quando ouviu o aviso da operadora. Os arqueiros que haviam se escondido atrás das colunas apareceram rapidamente e dispararam suas flechas contra Baltrin simultaneamente. Ping! 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 Baltrin levantou sua massa e disse: Barreira magnética. Uma barreira circular apareceu em torno de Baltrin. As flechas voadoras atingiam a barreira e calam no chão. Enquanto isso acontecia, corrente relampejante. Tiro rápido. Os caçadores atrás dele mataram os orcs arqueiros. Quando a emboscada falhou, Grankel levantou-se do seu trono e agarrou seus 2 machados. Veja o poder deste rei! Ele avançou para os caçadores com os 2 machados nas mãos. Venha! Baltrin ergueu o escudo e bateu violentamente em Grankel. O rei dos orcs retaliou balançando os 2 machados com confiança. Baltrin bloqueou os ataques de Grankel com seu escudo e ocasionalmente golpeou de volta com sua clava. Enquanto trocavam golpes, os outros caçadores cuidavam do restante dos orcs. No entanto, Grankel ocasionalmente gritaria alto: Venham e protejam seu rei! Fazendo um monte de orcs aparecerem e atacarem os caçadores. Eles estavam lutando assim por um tempo. Grankel, que tinha balançado ferozmente seus machados, de repente correu para trás e se escondeu atrás do trono dele. Baltrin percebeu que, no outro lado do trono, havia um orc acólito que estava prestes a lançar um feitiço. Baltrin correu para frente e gritou: Escudo de Deus! Ah! Frens golpeou sua espada no lado do peito de Grankel. Quá! Grankel gritou e balançou seu machado. Mas pareceu que Frens havia predito isso, pois usou sua habilidade ativa Electro e bloqueou o machado. A eletricidade fluiu da espada de Frans para o machado de Grankel e para o próprio Grankel. Vá! O rei orc tinha sido paralisado pela eletricidade e temporariamente não podia se mover. Nesse momento, os caçadores atacaram. Frans também segurou sua espada e avançou contra Grankel, tomando os ataques combinados dos caçadores. Que vem aí! Grankel soltou um grito vergonhoso que não era diferente dos outros orcs quando ele caiu. Frans devolveu sua espada à bainha e disse: Ele foi chamado de rei. Mas na sua morte, ele não era diferente dos outros. Enquanto isso, os caçadores se reuniram ao seu redor e falaram com ele. Val, você é tão incrível. Senhor Frans, você é tão incrível. Como você ficou tão forte? Frans sorriu timidamente ao ser elogiado de repente. Não. Não sou tão bom. Um deles disse. Eu acho que o Sr. Frans deve ser o mais forte dos caçadores restantes. Frans riu quando ouviu isso. Mais ainda, já que ele sentiu enorme diferença de força apenas nessa manhã. E eu não sou uma pessoa tão incrível. Há alguém 2 vezes mais forte que eu. Não.
Ainda mais forte do que isso. Nessas palavras, os outros caçadores ficaram surpresos. Realmente? Alguns deles tiveram expressões duvidosas. E, de jeito nenhum. Asterisco é a verdade. Franz considerou dizer-lhes. Mas se absteve. Porque essa pessoa não era alguém que poderia ser descrito em palavras. De qualquer maneira, vamos tentar encontrar a peça oculta. Existe alguém aqui que tenha o título de caçador de tesouros? Alguém ergueu a mão. Franz falou com ele. Então pergunte onde podemos encontrar a peça oculta, já que eu sei onde o boss oculto está. Assim. Operadora. Usarei a ativa do caçador de tesouros. Diga-me onde a peça oculta está localizada. O verso que era a pista foi dito pelo cubo. E o comerciante errante de uma terra distante. E atravessou a fronteira com mercadorias bem envolias. Ele foi capturado. Então, por mãos orcs. E uma esperança ele teve. Tijolos soltos da cela subterrânea. Os longos dentes que ele teve. Um dos caçadores que ouviram o verso murmurou. Uma prisão subterrânea. Havia algo assim? Nada girou seu punhal conforme dizia. Havia um caminho no primeiro andar que ia ao porão. É mesmo? Isso é uma sorte. Desde que o boss oculto é dito estar no porão também. Vamos. Nas palavras dela. Um por um. Os caçadores caminhavam sem palavras para o porão. Quá! Alguns orcs guerreiros atacaram os caçadores. Mas não eram uma ameaça. Eles perderam a vida para a magia negra de nada. Poderes da corrupção. Desencadeiem a praga sobre a vida. Decadência da morte. Subordinados zumbis. Domingo. Morda-os. E seu punhal elegante. Ela não suou. Apesar de matar por tanto tempo. Ela disse aos caçadores. Vamos continuar. Não há tempo. Os caçadores não podiam fazer nada senão obedecer silenciosamente devido à sua imagem. Uma aparência incrível e um belo corpo. Havia caçadores que tinham que engolir sua saliva ao olhar sua figura. Mas mesmo assim, era difícil pensar em fazer algo com ela. Seu carisma era tão transbordante. Como dito no verso. Havia uma grande prisão na frente deles quando chegaram ao porão. Depois de matar os guardas da prisão, os caçadores entraram e abriram as celas da prisão. Dentro da prisão, havia prisioneiros de uma variedade de espécies diferentes. Quando os prisioneiros fugiram dizendo: Obrigado. Os orcs perseguiram com as mãos nuas. Os caçadores procuraram por cada cela da prisão uma a uma. Mas a peça oculta não pôde ser encontrada. HRM. Isso é estranho. Esse deve ser o único lugar que teria uma prisão subterrânea. Durante tudo isso, nada estava olhando de perto uma cela. Venham aqui e olhem. Essa cela tinha sido uma sala vazia sem um prisioneiro dentro dela. Parecia que ela havia descoberto algo lá. Ela apontou para uma das paredes com seu punhal quando os caçadores se reuniram e disse: Lembram? Ele disse que sua única esperança eram tijolos soltos. Na verdade, havia um tijolo de aparência bastante frágil na parede da cela. Quando um caçador segurando um bastão atingiu esse local. Tremor. Os tijolos entraram em colapso. No interior, havia uma passagem longa. Dentro dessa passagem,
O mercante rato que Serinha tinha encontrado há muito tempo estava lá. A julgar por seus dentes marrons. Parecia que ele estava cavando um túnel usando eles. Quando o comerciante viu os caçadores, ele ficou surpreso. Quem são vocês? Pessoal? Humanos? Como vocês chegaram aqui? Quando ele percebeu quem eram aqueles que o encontraram, ele mudou sua atitude. Ah! Claro! Caçadores! Ei! Deixem-me ir! Se vocês fizerem isso, eu vou dar-lhes isso. Tirou uma pedra que estava pendurada no peito. Era uma pedra de aprimoramento. Os caçadores o deixaram ir. E cada um tomou uma pedra de aprimoramento. Tendo recolhido a peça oculta, eles voltaram sua visão para Seren. Não. Em direção a Mustafá. Você disse que sabe onde está o boss oculto. Certo? Seren respondeu com uma voz profunda. Sim. Sigam-me. Ela conduziu os caçadores para a sala do diretor da prisão. Dentro da sala do diretor havia um tapete quadrado no chão. Se eu mover isso, ele disse que haveria algo abaixo. Ela moveu o tapete como Sung Jin tinha instruído. Abaixo dele havia uma porta de madeira. Os caçadores abriram a porta para encontrar outra passagem que levava para baixo. Um porão abaixo do porão. Parece um pouco estranho. Então, vamos fugir agora? Não é isso. Um dos caçadores disse. É raro quando todos os 5 sobrevivem até o final. Então devemos aproveitar essa oportunidade para caçar o boss oculto. Vocês não acham? Os caçadores assentiram com as cabeças um a um. Isso ocorreu porque eles tinham alguém em quem eles acreditavam. Que era escolhida de Serinhan. Que mudou para Mustafá. Os caçadores que viram sua habilidade que causou buracos aparecessem nas cabeças dos orcs à distância sem ter que colocar uma mão sobre eles. Acreditavam que essa raid era uma oportunidade de ouro para eles ganharem pontos. Eles foram para baixo sem quaisquer observações desnecessárias. Havia um longo corredor que se estendeu por um tempo dentro. Enquanto continuavam a prosseguir, o corredor se tornava cada vez mais largo. Havia um lugar como esse? Mas, enquanto continuavam, algo que parecia um canto estranho podia ser ouvido por dentro. Meni. Xion. Ha. Kata. Mion. Os caçadores entraram e olharam. No interior, havia algum tipo de santuário. Havia um altar transbordando de sangue, sobre o qual havia pedaços de carne e um gládio afiado. Um celebrador cantou na frente. Laru. Em. Kata. Bel. Mio. E atrás dele estavam cerca de uma dúzia de orcs sentados com as cabeças curvadas. Um dos caçadores disse. O que é isso? Naquele momento, o canto parou. Os orcs giraram simultaneamente para olhar os caçadores. No entanto, algo estava errado. Diferente dos outros orcs. Os olhos desses orcs brilhavam com uma luz vermelha nos olhos. Aviso. Boss oculto. E o acólito de Anhura. Varmil e seus cultistas apareceram. Os caçadores se posicionaram em uma formação que haviam discutido anteriormente para enfrentar o boss oculto. A formação que escolheram não era outra uma formação que protegesse Seren. Atrás das costas dos outros caçadores, Seren atirou o livro. Noites Arábicas.
do seu peito e abriu. Vá, Ururu! Os orcs, que ficaram loucos, avançaram para os caçadores. Serinhan começou a ler com urgência o conteúdo do livro. Ali Baba ficou na frente da porta de pedra e disse: Abre-te, Sésamo! E o acólito de Yanhura. Varmil e seus cultistas apareceram. Sung Jin ouviu o aviso de perigo da operadora. Os cultistas de Yanhura? Yanhura não era outro senão o cara que sussurrou: Mate! Mate! Em seu ouvido. Vá! Vários orcs de olhos vermelhos avançaram para Sung Jin. A julgar pela vermelhidão de seus olhos, os orcs estavam loucos. Agora que eu penso sobre isso, o boss oculto no capítulo 1 parecia semelhante também. Cada um dos orcs avançando era mais rápido do que o rei Grankel. Sung Jin lutou com eles enquanto ele corria para trás. Por que havia tantos deles? Se ele fosse cercado, não seria fácil até mesmo lidar com eles. Sung Jin desembainhou a lua espectral. E então gritou quando ele puxou para fora. Lamento mortal. Kiaadal. A espírito da lua espectral soou enquanto circulava a espada, fazendo com que os orcs, que haviam perdido a sanidade, ficassem assustados e fugissem. Durante esse tempo, Sung Jin tirou a estatueta de Caim e jogou-a no ar. Logo Caim apareceu no meio do ar. Sung Jin tocou o maniata, sino do mestre. Caim, que agora era invencível, começou a rasgar os orcs com uma velocidade incrivelmente rápida. Sung Jin balançou as espadas com ele também. Os orcs enlouquecidos não prestaram atenção sobre serem cortados e continuaram correndo. Se eles são assim, então eles não são realmente adequados para serem usados no teste. Mesmo que ele quisesse praticar a reversão do tempo, eles não eram adequados para ela. Será melhor usá-la contra os trolls. Sung Jin deixou de lado seus pensamentos e concentrou-se em reduzir os orcs em vez disso. Dentro de 1 minuto. Ibus oculto. O sacerdote de Yanhura. Varmil e seus cultistas concluído. Sung Jin tirou a espada que tinha perfurado o coração do último orc. Véu. Ele exalou levemente. Embora esse boss oculto tenha sido um dos inimigos mais fortes que enfrentou até agora, Sung Jin cresceu até um ponto que, com exceção de ter invocado Caim, ele concluiu a raid sem usar nenhuma das habilidades ativas dos seus itens. 1. Se é assim, Sung Jin lembrou suas lembranças distantes. Eu tenho cerca de 3. Não 4 vezes mais força do que no passado. No entanto, ele não poderia estar satisfeito com isso, já que a raid do castelo do Rei Demônio em que ele morreu não estava tão longe. Até então, ele tinha que se tornar ainda mais forte. Sung Jin preparou-se para pular para outras dimensões. No entanto, agora que ele pensou sobre isso, ele não ouviu o som. Raid 100% concluída. Encontrei a peça oculta e até matei o boss oculto. Isso só poderia significar que ainda havia orcs vivos. Sung Jin gritou para Caim. Caim, você acha que algum orc está aqui? Caim ergueu o nariz. Sniff, sniff. E depois de cheirar o ar, levantou o focinho e gritou. Sung Jin agora conseguiu entender um pouco o que Caim estava dizendo. Erguer o focinho era um sinal de afirmação. Lidere o caminho, já que eu tenho que matá-los rapidamente e ir caçar trolls. Nas palavras de Sung Jin, Caim correu como uma bala.
Inesperadamente, subiu as escadas. Parece que ele deixou passar algum orcs quando ele estava indo para baixo depois de cuidar do boss regular. Como era uma raid solo, não tinha necessidade de se preocupar com os outros. Eu não deixarei ninguém vivo, pensou Sung Jin enquanto seguia Caim. Ele estava lentamente se tornando um perfeccionista. Sung Jin seguiu a orientação de Caim para o segundo andar da fortaleza e matou um grupo de orcs. E raid 100% concluída. Ele finalmente ouviu essa frase. E começando distribuição de recompensas. E monstros matados. Goblin. 100. Troll de aço. 20. Orc guerreiro. Sung Jin recebeu todos os 15.000 pontos de atributos e 15.000 moedas negras sozinho. Era natural, já que ele tinha começado a raid sozinho e matado todos os inimigos sozinho. Uma vez que o bônus de atributos de Lation, Estrela da Solidão e o bônus de moedas de Coração de Ouro foram ambos de 10%. Ele recebeu a mesma quantidade de pontos de atributos e moedas negras. Agora vamos distribuir os itens. E Corsa, o machado do rei. E Gueltara, as botas do perseguidor. Pedra de aprimoramento. Dessa vez, os itens que ele recebeu eram um machado e um par de botas. E por último, mas não menos importante, você receberá títulos que ganhou nessa raid. O título que o Sung Jin recebeu dessa vez foi Iglander. Não vi isso em algum lugar antes? Quando ele pensou sobre isso, tinha sido o título que Franz usava antes de se tornar um escolhido. O conteúdo do título foi: ao receber um golpe fatal, reviva com 100% da sua vida máxima. Quando o título não estiver em uso, em vez de metade, reviva com 10% da sua vida máxima. Depois de reviver, esse título desaparecerá. Foi um bom título. Foi um pouco defensivo. Mas nessas raids onde você não sabia quando você poderia morrer, o título teve seu uso prático. Provavelmente não haverá um momento em que o terei equipado. Mas vale a pena tê-lo. Era o mesmo que ter recebido uma vida extra. Sung Jin mostrou um sorriso satisfeito no rosto quando, voltando ao mercado negro em 10 minutos, a operadora soltou um aviso. Sung Jin disse para ela: "Ah, não vou voltar." Isso está certo, não é? E retorno antecipado cancelado. Voltando ao salão dos caçadores conforme programado em 1 hora e 42 minutos. Sung Jin voltou para o último andar, onde residia o rei dos orcs. Renomeie para mediador. Ele usou a estrela do Inominável para mudar seu título e depois usou o mármore do perseguidor de trolls. Perseguição da justiça. No entanto, uma resposta inesperada foi ouvida. E nenhuma dimensão aplicável disponível. Sung Jin olhou para frente e para trás entre a mármore do perseguidor de trolls e o cubo da operadora. Eu concluí muito cedo? Mas ele estava perseguindo a conclusão completa. Então ele não era particularmente rápido em completar esse capítulo. Comparado com o momento em que ele só matou o boss e o boss oculto da cidade dos Elfos Negros. Ou a primeira vez que ele conseguiu concluir com indiferença uma raid de 5 membros nas planícies Cariara. Ele foi mais lento nessa raid. Então, qual é o problema?
Sung Jin cruzou os braços e pensou por um momento quando Besgoro interveio. E não é possível que todos os Trolls em potencial tenham sido eliminados? O que você está dizendo? Sung Jin queria ignorar reflexivamente essa afirmação. Mas então, em outro pensamento, parecia possível. Após a última raid, havia cerca de 100.000 caçadores. Se você dividi-los em grupos de 5 membros, então havia cerca de 20.000 grupos atualmente. Portanto, a probabilidade de um troll aparecer diminuiu significativamente. Sung Jin disse a Besgoro. Essa é uma possibilidade. E não é? Uma vez que Besgoro sempre perdeu todo o autocontrole quando se tratava de mulheres e seu corpo. Sung Jin havia desistido de sua habilidade recentemente. Sung Jin apoiou o queixo em sua mão e pensou. Agora, o número de caçadores é bastante baixo. E o número de trolls que eu peguei até agora deve ser bastante alto. Além disso, à medida que avançavam para a segunda metade das raids, as pessoas tornaram-se mais cautelosas. Então não era tão fácil trollar. Mas ainda assim, se houver 100.000 pessoas, então ele ainda deveria funcionar. Sung Jin decidiu gastar algum tempo. Primeiro, operadora. Atribua 4.000 para força, 4.000 para destreza, 3.000 para resistência, 4.000 para poder mental. Ele atribuiu os pontos de atributos que ele ganhou. Os escolhidos provavelmente ainda estavam no meio de suas raids. Atribuindo seus atributos primeiro. Isso facilitaria as suas raids. Depois, dos itens que Sung Jin recebeu dessa vez, ele colocou de lado o machado que ele nunca teria razão para usar. E examinou as botas. Bueltara, as botas do perseguidor. Sapatos, lendário. Defesa 30%. Habilidade passiva. Passos largos da salvação, 1, ao correr para um aliado com menos de 30% de vida. Mova-se 200% mais rápido. Passos da punição, 1, ao correr para um inimigo com menos de 30% de vida. Mova-se 200% mais rápido. Os heróis devem crescer em tempos turbulentos. Sung Jin olhou para aquelas botas. Oh! Elas eram boas. Também pode ter sido usadas por uma das 10 pessoas finais anteriores. Era Araújo? Ou era um Cuba? De qualquer forma, seria bom se fosse usado para punição ou salvação. Sung Jin olhou os sapatos que estava usando agora. O patas rápidas que ele havia obtido lá atrás no capítulo 2. Botas heróicas. Não importa como você olhava. As botas que ele acabou de receber eram muito melhores. Recentemente, Sung Jin sempre estava andando no sombra corredora. Caiu Ragenta. Então não havia muitas oportunidades para ele usar a habilidade ativa também. Não havia nenhum motivo para refletir sobre isso. Sung Jin levantou as botas e disse: Equipar. As patas rápidas que ele estava vestindo foram tiradas. E os novos sapatos foram equipados. Sung Jin pegou as patas rápidas e colocou-as dentro do cubo. E como se esses sapatos fossem uma pessoa. Ele disse: Você trabalhou duro até agora. Depois de trocar seus sapatos, Sung Jin andou pelo lugar algumas vezes. Os sapatos equipados mudaram para combinar com o tamanho do pé. Com certeza.
Ele se encaixa bem. Ele havia atribuído seus pontos de atributos. Ele trocou seu item equipado. Agora já havia passado algum tempo. Usando seus novos sapatos, Sung Jin levantou o mármore novamente. Perseguição da justiça. Então, foi concedida uma solicitação de transferência dimensional. Desta vez, a transferência dimensional tinha dado certo. Sua tentativa anterior poderia ter falhado devido à combinação ter sido iniciada muito cedo, com um grupo menor de pessoas. E você será teletransportado em 10 segundos. 10. 9. Sung Jin esperou os 10 segundos enquanto estava parado. Enquanto ele estava esperando, ele pensou. Raid de 10 membros. Capítulo 14. E uma vez que o capítulo 14 acabar, a caça aos Trolls deve se tornar quase impossível. Parecia que sua caça aos Trolls, que continuaria por alguns capítulos, estava lentamente chegando ao fim. Embora Sung Jin sentiu um pouco de frustração, pensou para si mesmo. Até então, vou ter que ganhar bastante. E ele foi teletransportado para outra dimensão. Voos. Por sorte, um troll estava ao lado de Sung Jin que apareceu com a luz. Oi. Parecia que ele mal teve sucesso em trollar. Ele estava coberto de sangue e bebia uma poção. Quem diabos é você? Ele já não estava mais preocupado em enfrentar trolls. Mas ver um beber uma garrafa de poção esvaziou a pouca tensão que ele tinha. Sung Jin ativou o olho de basilisco que ele estava usando. Fique parado. Olho de cobra. E o petrificou. Pois seria irritante se ele fugisse. No entanto, o troll usou o título Muro de Ferro para aliviar a petrificação. Parecia que as RAD chegaram a um ponto em que todos tinham alguma habilidade para se libertar desse nível de paralisia. Que irritante! Sung Jin estava se preparando para perseguir o troll. Mas o troll não escolheu fugir. Em vez disso, eu não sei quem você é. Mas venha para mim. Seu bastardo. O troll ergueu a espada e o escudo em preparação para lutar e enfrentou Sung Jin. Obrigado. Depois que Sung Jin expressou sinceramente o seu agradecimento, ele avançou para o troll. O caçador, ao ver Sung Jin se aproximar, levantou o escudo e preparou-se para recebê-lo. Sung Jin sorriu e... Svi. Svi. Em um segundo, ele enviou o escudo e a espada do troll voando. O que? O que? Os olhos do troll se arregalaram como se uma espécie de feitiçaria tivesse acontecido. Como eu disse. Agradeço. Por você não fugir. No segundo seguinte, Sung Jin perfurou sua espada entre a armadura do troll. Uva! Tendo acabado de perceber a diferença de habilidades, o troll finalmente começou a fugir. Sung Jin deixou-o e contou até 3 antes de começar a persegui-lo. E graças a seus novos sapatos, seu ritmo definitivamente se tornou mais rápido. Sung Jin pegou o fugitivo novamente depois de alguns segundos. Desculpe. A razão pela qual eu não o matei antes. Queria experimentar meu item recém-adquirido. Os olhos do troll se ampliaram em medo. Parecia que ele estava prestes a começar a implorar por sua vida. Mas antes que pudesse,
Sung Jin rapidamente cortou a garganta do troll. Ele também não queria sentir sentimentos desnecessários de culpa pelos trolls. Depois de pegar os itens, Sung Jin dirigiu-se ao trono do rei dos orcs e sentou-se na cadeira. Como ele caçou o troll logo após a transferência dimensional, ainda restava tempo. Ele já havia atribuído seus pontos de atributos. Ele já havia trocado seus itens equipados. Não havia nada para fazer. O que fazer agora? Pensando nisso, Sung Jin pensou: eu deveria verificar os outros para ver como eles estão indo. Operadora. Sung Jin chamou a operadora e tirou o cajado do Senhor da Guerra. Ele então desenhou um círculo com ele e disse: inspecionar. Sung Jin examinou como os outros escolhidos estavam progredindo. O progresso de Baltrin e Franz foi um pouco lento. Se eles tinham ou não obtido a dica sobre a peça oculta. Esses dois ainda estavam procurando em volta da prisão, incapazes de encontrar o mercante homem-rato errante. Bem, provavelmente vão encontrar ele em breve. Se eles não conseguirem encontrá-lo, ele pode ir ajudá-los. Quem avançou mais rápido foi Seren Yan. Ela estava lutando contra o boss oculto no porão. Uma peculiaridade era que havia volumosos homens que usavam turbantes tendo uma luta sangrenta contra os orcs carmesins. Além disso, não era apenas um ou dois, mas dezenas de homens até o ponto em que pareciam ser incontáveis. Cada um usava sua cimitarra para lutar com os orcs. E quando seus pescoços eram quebrados ou seus corações perfurados, eles desapareceriam desse ponto ao criar um som de povo. O que é isso? Seren os invocou? É o Noites Arábicas. Ali Baba e os 40 ladrões? Independentemente de como aconteceu, ela estava incessantemente atirando flechas enquanto recebia sua proteção. Ping ping. Ping. Toda vez que ela atirou uma flecha. Tudo. As flechas penetrariam as cabeças dos orcs. Apenas alguns orcs restaram vivos. E essa raid parecia que acabaria em breve. Ela está indo bem. Por fim, nada estava prestes a começar a luta contra o boss oculto. Isso deveria valer a pena assistir. Sung Jin apoiou o queixo em sua mão e assistiu. O caminho até o boss oculto. Nada. Que estava de pé na frente da entrada. Disse: antes de irmos para baixo, todos se juntem. Nessas palavras, os caçadores se juntaram em uma linha. Em algum lugar ao longo da raid, eles começaram a seguir suas palavras como o zumbi e domingo que ela manteve com ela. Nada recitou um feitiço sobre eles. Proteção da escuridão. Devolva tudo para o vazio. Escudo de escuridão. Logo um escudo de cor preta cobriu os caçadores e domingo. Nada então disse: tenham cuidado ao descer. Vamos ver muitos orcs enlouquecidos e os ataques do boss oculto serão tão rápidos que serão difíceis de lidar. Então preparem-se. Todos acenaram com a cabeça para as palavras de nada. Tendo confirmado que todos estavam prontos, ela ordenou: então vamos. E virou-se para o porão primeiro. Um canto estranho apareceu dentro. Antes de passar muito tempo, logo se depararam com o sacerdote de Yanhura e os orcs loucos. Atenção! Ao mesmo tempo do aviso da operadora. Kaur!
Os orcs com olhos vermelhos começaram a avançar para os caçadores. Quando avançarmos, veremos muitos orcs enlouquecidos. Embora os caçadores tivessem recebido o aviso de nada, não puderam reagir adequadamente à velocidade e ao fervor dos orcs. Nada que os advertiu também era o mesmo. Embora ela tivesse ouvido a história de Kay nessa manhã, eles eram mais rápidos e loucos do que o esperado quando finalmente encontrou-os. Os caçadores tiveram que lidar com 2, 3 orcs cada um enquanto eles avançavam contra eles. Assim, um orc conseguiu chegar a Nada que estava na parte traseira. O orc balançou aleatoriamente o martelo horizontalmente e diagonalmente enquanto estava avançando para Nada. Era um movimento irregular. Mas Nada calmamente bloqueou a arma contundente do orc com o cajado em sua mão esquerda e então balançou o punhal para cortar a mão do orc. Vários dedos que estavam segurando a arma contundente foram cortados e caíram no chão. Ao ver isso, Nada estava prestes a recuperar o fôlego. No entanto, o orc não mostrou sinais de dor. Em vez disso, ao ver o sangue, Cavaal avançou para Nada como se estivesse mais louco do que antes. Estava desarmado agora. Mas se fosse pega por aquelas mãos, então viraria uma grande bagunça. Merda! Nada mal bloqueou a mão do orc com o cajado dela e, mais uma vez, usou seu punhal para cortar o queixo do orc. O punhal que penetrou no queixo do orc até cortou o lábio. Mas parecia que o orc enlouquecido não sentia medo nem dor. Apesar de uma mão tornar-se um toco e ser cortado pelo punhal, ele ainda balançou os braços. Ele era agora mais grotesco do que um zumbi. Esse não foi o único problema. De trás, mais 2 orcs vinham avançando em sua direção. Se fosse um orc, talvez fosse possível. Mas 3 eram apenas impossível. Nada chamou seu zumbi urgentemente. Domingo. No entanto, Domingo estava sendo rasgado por outros 2 orcs. Não havia ninguém que pudesse ajudá-la. Nada chutou o orc no estômago enquanto tirava o punhal que tinha o cortado. Kay! O orc cambaleou para trás. Quando isso aconteceu, 2 orcs correram para ela. Um orc segurava o machado e o outro segurava uma longa espada. Nada mal bloqueou o machado com o cajado e a longa espada com o punhal. No entanto, o que aconteceria a seguir foi o problema. O orc cujo queixo tinha sido golpeado correu para Nada novamente. Não havia nenhuma maneira em que ela pudesse lidar com suas 2 mãos. No entanto, naquele momento, Atar, um caçador apareceu de algum lugar e chutou esse orc no peito. Era o pugilista elite. Era o aliado mais confiável que conheceu nessa raid. Depois disso, baixou a posição antes de balançar as longas pernas como um moinho de vento. Foi um ataque dirigido aos 2 orcs que estavam em disputa de força com Nada. Tudo. Os orcs que foram chutados na canela tiveram as pernas quebradas como um galho e caíram, tendo recebido algum espaço para respirar. Nada imediatamente recitou um feitiço antes que os orcs pudessem se levantar. Venham! Espíritos vingativos! Chamado dos túmulos. Logo, mãos pálidas dispararam do chão perto de Nada e agarraram os membros dos orcs enlouquecidos. Os orcs moveram-se e lutaram com todas as suas forças. Mas as mãos dos mortos não os deixaram ir.
Naquele momento, Nada pegou seu punhal e golpeou seus corações. Os orcs cujos corações foram golpeados ainda lutaram loucamente. Mas eles ficaram moles depois de jorrarem como uma fonte de sangue. Nada tentou expressar seus agradecimentos ao pugilista elite que a salvou. Contudo, Atarro. Ele não estava mais lá pois já havia ido para salvar os outros caçadores. O pugilista elite era alto e usava um uniforme de artes marciais. E apesar de ser branco, ele estranhamente praticava artes marciais orientais. De qualquer forma, Nada, tendo acabado de respirar, começou a ajudar os outros caçadores usando seu feitiço de assinatura. Músculos tensos. Ossos frágeis. Fraqueza. Depois de amaldiçoar todo o grupo de orcs. Poder impuro. Tire a pele e exponha os ossos. Frenesi. Ela usou o feitiço no zumbi domingo para permitir que ele fizesse uma verdadeira luta contra os orcs. No início da batalha, eles foram empurrados para trás. Mas agora estava começando a se mostrar a seu favor. Bom, tendo pensado nisso, Nada segurou seu punhal e estava preparada para entrar na batalha. No entanto, nesse momento, de repente, um longo feixe de luz veio do céu. E um único homem apareceu. Esse não era outro senão que... O quê? Enquanto Nada estava surpresa, essa pessoa começou a cortar os orcs como um furação. Gees. Deu fora. Ele cortou a metade do pescoço de um orc que estava lutando com um caçador, com as testas se tocando. Clang. Clang. Bang. Golpeando através do coração de um orc que estava batendo em um escudo com sua clava de uma maneira enlouquecida. Kiaa! E cortou os pulsos do orc que estava em uma disputa de força com um pugilista elite. Agora, livre para agir. O pugilista elite atingiu a cabeça do orc com um excelente chute alto. Atar. A cabeça do orc virou a meio caminho. E não se moveu de novo. Depois que Kay se juntou, a dificuldade da raid caiu significativamente. Isso ocorreu porque essa pessoa foi ao redor do lugar como um raio ao matar orcs, ou transformando-os em aleijados, permitindo que os outros caçadores terminassem o restante. Pouco depois, Ibus oculto concluído. A operadora soltou uma mensagem, excluindo Nada. Os outros caçadores olharam para Kay sem acreditar. Nada se aproximou dele e disse: O que foi? Quando eu pedi sua ajuda você não veio. Por que você veio dessa vez? Nós poderíamos ter matado por nós mesmos. Para suas palavras. Kay sacudiu suas espadas da esquerda para a direita e disse: Ah! Há outra razão pela qual eu vim aqui. Enquanto Nada inclinava a cabeça, Sung Jin tirou o capacete que estava vestindo e disse: Há uma pessoa aqui que eu quero tomar. Então, uma voz podia ser ouvida por trás dela. Você não é. Era a voz do pugilista elite. Enquanto Nada estava confusa, Kay se aproximou dele e perguntou: Você se lembra de mim? Marradas. Claro. Senhor. Kay. Como eles conheciam o nome um do outro? Parecia que eles já se encontraram antes. Nada se inclinou para um lado e olhou para eles.
Então você não vem quando eu peço ajuda. Mas você vem recrutar essa pessoa. Está certo. Independentemente de estar olhando ou não. Kay apertou a mão com o pugilista Elite Marradas. E de repente sussurrou. Ela não podia ouvir. Mas tinha uma ideia aproximada do que era. Torne-se nosso aliado. Com certeza. Como esperava. Marradas olhou para frente e para trás entre Kay e ela. Isso significava que ele estava ouvindo a explicação sobre os escolhidos. Nada não disse nada. Eles apenas haviam lutado uma vez. Mas o pugilista Elite tinha boa habilidade e era uma pessoa altruísta. Depois de trocar uma conversa silenciosa com ele, Kay disse: Nada. E os outros caçadores? Fiquem aqui um pouco. E os dois deixaram o porão primeiro. Nada cruzou os braços e olhou para os dois enquanto pensava. Parece que haverá 6 de nós para o jantar essa noite. Batismo. Sung Jin derramou a água sagrada do batismo na cabeça de Marradas. Uma vez que terminou, Sung Jin agarrou seu ombro e disse: Então, vamos nos encontrar novamente no jantar. O que? Marradas franziu a testa ligeiramente na sugestão desconcertante de Sung Jin. Mas não havia tempo para dar uma explicação detalhada agora. Você saberá em breve. Por enquanto. Não como jantar hoje e espere. Entendido. Depois que Sung Jin o deixou, ele usou o mármore do perseguidor de Trolls para transferir para uma dimensão diferente. Perseguição da justiça. Felizmente, ainda havia alguns Trolls que estavam ativos. Sung Jin pegou-os e cortou-os enquanto pegava 2 itens de cada Troll. Estava um pouco arrependido de não poder encontrar Edward, que estava definitivamente ativo em algum lugar. Se ele está vivo, ele definitivamente vai fazer algumas ações como trollar. Como Sung Jin pensou nisso? Ele usou os 3. Os 4 e... finalmente, os 5 mármores do perseguidor de Trolls. O Troll que ele encontrou na última dimensão era uma pessoa oriental fina e desprezível. Esse também não é. Embora Sung Jin tenha ficado um pouco decepcionado, ele ainda puxou a espada e empunhou-a. No entanto, pelo seu trabalho. Quem é você? Tendo visto Sung Jin, o Troll ameaçadoramente segurou sua espada coberta de sangue e perguntou, olhando para baixo. Os cadáveres dos caçadores estavam abaixo dele. Lamentável. Enquanto ele estava dizendo isso, o Troll de repente usou uma habilidade ativa e desapareceu. Andar nas sombras. Sung Jin franziu a testa. Isso foi porque seria irritante se o Troll fugisse como a última vez que Ilish se tornou invisível. Aia! Irritante. Sung Jin caminhou em direção aonde o Troll havia desaparecido. Uma vez que essas não eram as planícies, nada podia ser visto. O que devo fazer? Não posso usar Caim para cheirar. Devo destruir tudo aqui com magia? Enquanto Sung Jin estava pensando. Cata. Passos podiam ser ouvidos por trás dele. Sung Jin virou-se para as costas enquanto balançava a luz espectral. O Troll que estava tentando assassiná-lo torceu seu corpo para trás e desviou-o. Oh! Seus ouvidos são muito bons. Ele disse com admiração. Ah bem. Acho que vou ter que matá-lo cara a cara.
Sung Jin riu quando ouviu isso. O que? Você já está morto. Bastardo. O que? Enquanto estava de frente para o troll. Sung Jin. Amplificação mágica. Fluxo de mana. Usou ambas as habilidades ativas. Reversão do tempo. E o tempo reverteu. O tempo começou a voltar. Sung Jin virou-se e puxou a luz espectral no mesmo momento em que o homem desapareceu com invisibilidade. O tempo voltou por cerca de 10 segundos. O troll. O mesmo de antes. Ameaçadoramente ergueu a espada e perguntou: Quem é você? Sung Jin agiu do mesmo modo que fez anteriormente e olhou para os caçadores lamentáveis aos pés do troll. Então o troll. Andar nas sombras. Similarmente se escondeu furtivamente novamente. Sung Jin também caminhou propositalmente para onde o troll tinha estado. E depois de retirar luz espectral e segurá-la do lado contrário, jogou-a atrás de suas costas. A luz espectral voou. Cata-cata. Stab. Foi cravada na perna do troll que se aproximava. Caaca! O troll gritou e entrou em colapso no lugar. Quando Sung Jin se aproximou dele, ele perguntou: Como? Como você? Para suas palavras. Sung Jin sorriu e disse: Meus ouvidos são bastante sensíveis.